Esse vídeo vai apresentar o exame dos reflexos primitivos do recém-nascido. Esse exame pode fornecer ao médico sinais importantes sobre o estado de saúde da criança e a respeito de possíveis ameaças ao seu desenvolvimento. As respostas motoras involuntárias a estímulos são geradas pelo sistema nervoso central dos bebês desde antes do nascimento. Elas desaparecem à medida que o cérebro da criança vai amadurecendo. Vamos ver como cada uma delas funciona? Nós estamos aqui para mostrar os reflexos primários ou primitivos do recém-nascido. Os reflexos primários ou primitivos do recém-nascido são reações do bebê que são reações autônomas, são reações não intencionais do recém-nascido, né? E que servem no dia a dia como parte da nossa verificação da integridade clínica e neurológica do bebê. A presença deles vai se dar até um determinado momento da vida do bebê, em geral, até a maioria deles até o final do 3º ou 4º mês de vida, mas alguns se estendendo um pouco mais, até 10 meses de vida. E a tendência e a normalidade, o esperado, é que depois desse momento eles vão desaparecendo e muitas vezes sendo substituídos por movimentos voluntários, como por exemplo a sucção, que no início é reflexa e posteriormente o bebê suga porque tem vontade, vamos dizer assim. A gente começa o exame, né, com o bebê em decúbito dorsal, né, e alguns reflexos a gente pode fazer inclusive com o bebê vestido. Por exemplo, vamos começar com o reflexo de moro. O moro é uma reação, né, do bebê, tá? Quando ele se assusta ou quando ele tem um movimento mais brusco, que a gente pode simular esticando o braço e soltando, né? Nesse momento ele reage com um chorinho, né? E reage como eu mostrei, esticando a princípio as mãos, né? Esticando os dedos e posteriormente fazendo um movimento leve, né, de abraço, né, que nesse bebê aqui está apenas esboçado, o que é normal, não deixa de ser normal. Nós vamos mostrar agora a reação de procura do seio, reflexo de procura ou reflexo dos pontos cardeais. A gente estimula lateralmente ou em qualquer, ele abaixa e abre a boquinha, ou ele lateraliza o rosto e abre a boquinha e procura, né, para sugar. Tá? Esse é o reflexo dos pontos cardeais e é essencial na amamentação, né? Ele então se vira, abre a boca e já inicia o reflexo de sucção, que é um outro reflexo que a gente pesquisa, que vocês puderam ver que está normal nesse bebê, uma sucção forte, uma sucção, né, adequada para a idade dele. Tá? Um outro reflexo muito conhecido que é testado no dia a dia é o da preensão palmar, né? A gente encosta o dedo na mãozinha dele e ele tende, né, a fazer uma grande força, ele fecha a mão com uma forçazinha bem razoável, tá? Isso é normal e a gente pode testar, e eu já vou começar a despir aqui a nossa atriz, né? A gente pode testar o reflexo palmar, que é o da mão, e o reflexo plantar, ó, a preensão plantar, tá? O dedinho se fecha totalmente em cima do dedo da gente quando a gente estimula. Esses reflexos é importante sempre que a gente faça, que a gente teste bilateralmente. Por quê? Porque, né, todos esses reflexos, eles são bilaterais e simétricos. Então, uma das coisas que se investiga é se eventualmente esse bebê está apresentando reflexo de um lado, mas não está apresentando do outro lado, o que pode levar a gente a suspeitar de que alguma coisa, algum elemento esteja influenciando nessa normalidade neurológica. E aí seria o caso de investigar mais profundamente. Um outro reflexo que a gente pode testar chama-se reflexo de Magnus-Klein ou tônico cervical, ou ainda o chamado reflexo do esgrimista. Por que esgrimista? Porque a gente vira a cabeça do bebê e a tendência dele é esticar o mesmo lado para qual a gente vira e contrair, né, nessa posição que lembra um esgrimista com a sua espada, né, com o seu florete, tá? Então a gente vira o bebê para um lado, tá?
E a tendência dele é flexionar o lado contralateral e esticar o lado para o qual ele está sendo virado. Nem todos os reflexos vão estar, vamos dizer assim, reflexos de livro, né? Quer dizer, o bebê nem sempre faz o movimento completo, né, que é esperado, né? O importante a gente avaliar nos reflexos é o conjunto, né? Quer dizer, a maioria deles está normal, a maioria deles está de acordo com o que a gente espera, a maioria deles é simétrico, é bilateral, né, como a gente espera, ou a gente está vendo uma tendência geral, por exemplo, de hiporreflexia, de reflexos pouco ativos, ou de hiperreflexia, né, que seria o contrário, seria um bebê extremamente hiperreativo, né, ou hiperreflexivo. Um outro reflexo que é muito interessante da gente verificar é o reflexo da marcha, né? A gente segura o bebê, levanta e vai apoiar o pezinho dele, tá? E a tendência dele é levar o outro pé para frente, tá? No momento que a gente apoia, ó, ele leva o outro pé para frente, a gente apoia o peso mais em cima do outro e ele leva o anterior, tá? Então, é claro que não é uma marcha, né, completa. Alguns bebês mais velhos, inclusive, fazem o movimento quase de andar realmente. Né? No recém-nascido imediato, e a Lorena, nossa bebezinha, tem cerca de 48 horas de vida, né? Esse reflexo ainda não está muito evidente, é um esboço, né? O reflexo está esboçado, mas nessa idade é normal que esse reflexo esteja esboçado apenas. Um outro reflexo que é usado, está presente no recém-nascido e em alguns momentos também é usado para avaliar a integridade neurológica de pacientes mais velhos, né, é o reflexo de Babinski. Né? O reflexo de Babinski, né, a gente estimula a parte externa do pé e o bebê tem esse reflexo de fechar e muitas vezes de abrir os dedinhos. Né? Tanto um quanto o outro, tanto uma quanto a outra possibilidade, fechar ou abrir os dedinhos, né, é considerado normal com o reflexo, tá? Ele é um reflexo que, estando presente depois do tempo, ou seja, após, né, alguns meses de vida, depois disso daí, ele estando presente, pode significar algum tipo de lesão neurológica, tá? É muito utilizado quando a gente avalia crianças em pronto-socorro, etc., ver se é ou não Babinski positivo, como a gente fala. Algumas vezes a gente utiliza alguns reflexos, inclusive no dia a dia, para conseguir examinar melhor o bebê. O bebê tem alguma dificuldade de abrir o olho para a gente examinar os olhinhos. Então, muitas vezes, a gente utiliza um recurso que é um reflexo chamado reflexo dos olhos de boneca, que é quando você, com o bebê segurado sobre os braços, sobre as axilas, a gente faz um balanço para frente e para trás nesse bebê. E eu não sei se está dando para perceber, mas ele, como o olhinho dele ainda está um pouquinho demasiado, né? Mas ele tem a tendência de mexer os olhinhos e abri-los, tá? Mas no dia a dia, o que é importante? Importante você ter essa listinha de 4, 5 reflexos primitivos, né? E verificar como um todo se eles estão adequados do ponto de vista da intensidade, adequados do ponto de vista da presença e adequados do ponto de vista da simetria, né? Apresentando um lado e o outro do corpo, esses reflexos, né, primitivos. E ao longo do tempo, e aí não mais no período neonatal, verificar se esses reflexos vão desaparecer no momento correto, que se dá, a maioria deles, em torno de 4 a 6 meses, e alguns um pouco mais adiante, como é, por exemplo, o reflexo da marcha. Né? Alguns reflexos, como eu falei, eles são substituídos, né, pelo movimento voluntário. Né? Então, a apreensão palmar, né, o bebê posteriormente vai tentar pegar as coisas voluntariamente, não mais reflexamente. Né? A marcha, posteriormente, no momento de andar, o bebê substitui pelo andar, né, objetivo e intencional, né? E assim como a própria sucção também, né, vai ser substituída pela sucção voluntária. Esperamos que essas dicas tenham ajudado você a relembrar ou fixar esses detalhes a respeito dos reflexos primitivos de um recém-nascido. Bons estudos!